Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 54 do Horizonte Agrocast. E você que nos acompanha já sabe, antes de mais nada, vamos cumprimentar o nosso anfitrião, Pedro Rocha Marques. Olá, tudo bom, Guilherme, Pedro? tudo bem? Como é que tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra a gente poder estar entrando nesse episódio de número 54, onde vamos abordar um tema que acredito que nos últimos 15 dias muita gente está saturada de ouvir sobre ele, sobre guerra, mas a gente busca abordar, sabe, que é algo recente, um tema quente e nada mais, nada menos do que a gente ter um convidado que tem frieza, conhecimento e profundidade para poder analisar e a gente saber para que lado, né, vai ser impactado o nosso agro com essas tensões no Oriente Médio. Vamos lá, Guilherme, tenho certeza que será mais um episódio marcante e que as pessoas vão ouvir no mínimo 2 vezes para poder entender a quantidade de informação que o professor José Carlos vai poder passar para nós. Roubou a minha fala, Pedro, porque eu ia dizer justamente isso. Vai ser um episódio de assistir e depois de rever, né? Porque não vai, com certeza ele vai trazer muito conhecimento e o pessoal vai querer assistir de novo para poder absorver. Então vamos lá apresentar, né? Cumprimentar o nosso convidado, mais do que especial de hoje, o professor José Carlos de Lima Júnior, com quem vamos falar sobre o que pode encarecer a produção agropecuária no Brasil. Como vai, professor? Obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do Horizonte Agrocast. Antes de mais nada, Guilherme e Pedro, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com você e com todo o seu público aqui do Horizonte Agrocast, já, e como você colocou, né, número 54, já o 54º programa aqui dentro. E para mim é uma honra e uma oportunidade de estar novamente com vocês. Honrados estamos nós. Muito bem. Então, antes da gente começar, propriamente dito, ir para esse assunto tão importante, vamos aqui, em nome da Pecuária PRM, agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores culturais. Dia Maju Agrícola, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal, dos irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente, de Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste, contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claronet, ou seja, no canal da TV Santa Maria para quem está no coração do Rio Grande, e também em sistemas da IPTV de todo o Brasil. Além disso, eu digo sempre no início e no final do programa, não deixe de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, que é onde nós colocamos aí os cortes, os fragmentos daquilo que de mais importante aconteceu nos episódios. O que pode encarecer a produção agropecuária no Brasil? Por favor, Pedro, trace então o rumo da nossa conversa, porque esse tema, como você já disse, o pessoal está saturado, mas aqui a gente vai trazer um novo viés, e também porque o professor José Carlos foi o convidado para falar sobre isso aqui no Horizonte Agrocast.
Beleza, Guilherme. É um assunto que a gente está começando a se informar, né? E o objetivo é a gente entender o impacto desse conflito no Oriente Médio para o agro, seja para insumos e seja para os nossos produtos, né? Quais serão as consequências desses conflitos, que duração pode vir a ter. E lembrando aos nossos ouvintes que o episódio número 12, estamos agora no episódio 54, o episódio número 12, muito do que está acontecendo hoje, o professor José Carlos Lima Júnior, no episódio 12, já estava comentando que podia vir a acontecer. Então, é interessante, recomendo que escutem este episódio 54 que estamos gravando, mas também o episódio número 12, onde vão ver que os fundamentos no qual o professor utiliza para comentar os cenários e o grau de assertividade no qual ele tem. Baseado nisso, o professor José Carlos Lima Júnior, ele tem, eu acabei conhecendo ele pelo LinkedIn e fiquei impressionado com o poder de síntese e profundidade das informações, na qual ele vai colocando, com 4, 5 frases, ele resume muita coisa, fica muito didático, e então gerou uma empatia grande, e por isso, e tem tudo a ver com o que a gente preza pelo Horizonte Agrocast, que é fonte de informação de qualidade, com profundidade, e que amplie os horizontes de quem está assistindo e ouvindo. Baseado nisso, Guilherme, conta um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores e seguidores o currículo desse nosso grande convidado. Perfeito, vamos apresentar então devidamente o nosso convidado de hoje, o professor José Carlos de Lima Júnior. É sócio-diretor do Grupo Marquestrat e cofundador da Harvard Agrobusiness School. É também especialista em estrutura de mercado, competição e gestão estratégica de acesso em negócios agroindustriais e doutor pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Possui ampla experiência em consultoria estratégica, coordenando mais de 200 projetos para empresas públicas e privadas. Além disso, é professor de programas de pós-graduação em diversas instituições, colunista semanal de agronegócios na rádio CBN, coautor de 11 livros e autor de artigos técnicos publicados na Alemanha, China e Estados Unidos, com reconhecida atuação na integração entre pesquisa aplicada, gestão estratégica e desenvolvimento de mercado no agronegócio brasileiro. Mais uma vez, então, seja bem-vindo, professor José Carlos de Lima Júnior. E aí, vamos passar para o Pedro fazer a primeira pergunta, porque eu confesso que eu estou ansioso. No 12º episódio, como o Pedro disse, o senhor previu, né? Adiantou muita coisa que estaria acontecendo agora, e o que a gente quer é aprofundar ainda mais e saber os desdobramentos e também as consequências do que pode ocorrer aqui para o Brasil e principalmente para o agro brasileiro. É sempre uma satisfação participar de programas como esse, principalmente quando a gente começa a pensar, né, no produtor, no empresário rural, nos desafios que ele já tinha até então, né, com o clima, já tinha os desafios aí de juro alto, toda uma situação de bastante insegurança com relação à escassez de crédito, e agora a gente acabou tendo aí de presente, infelizmente, essa situação de conflito lá no Oriente Médio, que está se desdobrando o encarecimento de fertilizantes, combustível, o próprio custo do frete, agroquímico, ou seja, é um contexto bastante conturbado e que é essencial a gente dar uma olhada com calma para tentar entender, né, o que está nesse pano de fundo e como que isso pode chegar nos campos do Brasil. Perfeito. Muito legal, professor. Professor, e se o senhor pudesse contextualizar um pouco para os nossos ouvintes vamos dizer, os interesses americanos, né, para ter começado esse conflito, e depois a gente vai abordando e ampliando sobre cada tema que o senhor vai seguramente falar nessa primeira fala sua, por favor. Então, Pedro e Guilherme, assim, primeiramente eu quero colocar assim, para o nosso público que eu vou ser técnico aqui nas minhas colocações, na minha análise. Então, eu peço até que todo o público aqui que nos acompanhe não leve para o lado pessoal, ou religioso, ou político, ou econômico, porque a gente vive uma situação em que, de repente, a depender o que nós vamos analisar, a sensação que eu tenho, a gente vive um grande, vamos chamar no Rio Grande do Sul, seria um Inter e Grêmio, aqui em São Paulo, um Palmeiras e Corinthians, ou Rio de Janeiro, um Flamengo e Fluminense, né? Parece que um tem um lado favorável e um lado contrário. E, na verdade, não. Na verdade, a gente tem um lado, nesse momento,
que é o lado do campo de quem produz e é um lado que está exposto a uma série de inseguranças. Eu acho que quando a gente começa a pegar e falar ali do Oriente Médio, do Irã, eu acho que nós podemos colocar alguns marcos, alguns pilares que são relevantes. O primeiro pilar que é relevante é que a gente vive nesse 2026, nós já vimos de uma situação nos últimos aí, vamos pegar nos últimos 6, 7 anos, já de uma reorganização geopolítica no mundo inteiro, principalmente a partir do primeiro governo Trump, lá nos anos 2017 até 2021, tivemos a pandemia, a guerra na Rússia e na Ucrânia, e estamos chegando agora aqui, né, já nesse governo Trump que tem toda uma situação de protecionismo, e agora acabamos tendo esse conflito aí no Irã. Então, o primeiro ponto que é relevante de colocar é que o mundo desse 2026 é um mundo que está fragmentado em termos de geopolítica e de força. Esse é um primeiro ponto relevante. O segundo ponto relevante é que essa fragmentação de forças, ela pode ser, digamos, personificada a partir de dois países. O primeiro, os Estados Unidos, e o segundo, a China. E eu acho que é esse o pano de fundo-chave que a gente realmente precisaria estar colocando aqui no nosso debate, porque ainda que a maioria venha colocar aí, né, que as razões americanas ou israelenses para poder, vamos colocar assim, entrar no Irã ou destituir o governo do Irã, tinha a ver exclusivamente com a parte de autoritarismo ou coisa do gênero. E, na verdade, não. Na verdade, o que a gente tem ali naquela região, o Oriente Médio é um grande hub econômico mundial, é um lugar que sai praticamente cerca de 30% da energia ou dos insumos críticos que são utilizados aí pelas indústrias distribuídas em todos os países. Eu estou me referindo não apenas aqui a petróleo, mas a gás natural, que alimenta indústrias petroquímicas, também estou falando de fertilizantes. E nos últimos tempos, para ser exato, desde 2013, a China começou um movimento, né, de integrar o que é chamado uma nova rota da seda, que tem o objetivo de ligar não só a China, passando ali pelo Oriente Médio, ligando ao próprio continente americano, né, o continente europeu, e também ali o leste europeu com a Rússia e o próprio continente africano, quando eu começo a pensar na Namíbia, ali com a inclusão, ali no caso, né, de um país ali na África. O que você tem, né, que é o Quênia? O que você tem? O crescimento dessa nova rota da seda chinesa obrigatoriamente passa a ter no Irã um importante hub no Oriente Médio. Então, aqui tem um ponto relevante que é o Irã, dentro da nova rota comercial chinesa, ele tem um protagonismo chave. Esse é um primeiro ponto. Há um outro elemento importante que os Estados Unidos, junto com a própria Índia, Emirados Árabes Unidos, a própria Arábia Saudita, Israel, eles acabaram propondo em 2023 o que é chamado de corredor IMEC, um corredor alternativo para poder integrar ali a Ásia, falando especificamente a partir da Índia, junto com o Oriente Médio e também acessar a Europa. E é nesse ponto que a gente tem que o corredor IMEC, ele tem algumas atribuições. A principal atribuição é tornar, primeiro, tornar Abu Dhabi, ali nos Emirados Árabes Unidos, um novo hub, vamos chamar assim, comercial, e também, por esse meio, você acabar tirando um poder geográfico que hoje o Irã tem muito grande, que é ali sobre o Estreito de Hormuz. Então, o que você tem nesse momento, de maneira muito clara, é um conflito entre dois centros ou dois corredores econômicos. Um que é a Rota da Seda, puxada aí pela China, e o outro que é o corredor IMEC, que tem os Estados Unidos e Israel também como protagonista. E nessa situação, para que o IMEC pudesse efetivamente sair do papel, era ou é necessário que você não tenha nenhum tipo, digamos, de oposição naquela região. E o Irã, ele representa, assim, uma oposição direta. Não só o Irã, mas também todas as milícias locais que, de certa forma, o Irã acaba atuando de maneira muito próxima, muito direta. Que é o caso do Hezbollah no Líbano, quando você pega os próprios Houthis ali no Iêmen. Então, essa é a grande preocupação que nós temos e é esse pano de fundo que a gente precisa pegar e colocar. O conflito armado, ele é uma forma de tentar tirar ou excluir toda oposição local que o Irã representa a um novo corredor econômico que se opõe frontalmente à nova Rota da Seda. Perfeito, professor. E o Irã, ele entra, no caso, vamos dizer, porque dentro desse hub, com países dos Emirados Árabes, é o agente mais instável, seria isso?
Sim, sim, porque quando você pega e começa a olhar ali o Irã, o que acontece é o seguinte, você tem alguns pontos de colapso que podem acabar ocasionando nesse corredor IMEC. A primeira coisa que você tem naquele local é uma rejeição geopolítica, ou seja, quer queira ou não, quando você tem esse novo corredor que foi proposto, como eu coloquei a partir de 2023, é como se o Irã tivesse sido marginalizado. Então, essa é a primeira parte relevante. Você coloca o Irã, digamos, na lateral para tentar passar por toda a riqueza que tem aquela região em termos de transporte. A segunda informação relevante, que não pode desconsiderar, é a capacidade militar que o próprio Irã tem nessa região. A gente fala do Irã em termos de capacidade militar, não é apenas lá em termos de armamento, navais, a parte ali dos drones, mas isso pode criar um risco sistêmico na região muito grande, e esse risco a gente está percebendo no encarecimento do frete. A partir do momento que você tem, por exemplo, uma região que tem uma alta instabilidade, vamos chamar assim, social, ou como se desdobra em cima de clima de guerra, você tem um risco muito grande às embarcações que trafegam naquela região. Portanto, você tem uma alternativa que o navio ele pode optar por não passar nessa zona de guerra ou ele vai exigir um prêmio diferenciado para se arriscar nessa região. O prêmio, no caso, é um custo de frete muito mais elevado. Então, aqui é um outro ponto importante. A gente tem uma terceira coisa que é muito chave aqui, que é o risco de escalada que a gente poderia vir a ter com o Irã nessa região, sob a perspectiva aí, né, desse corredor IMEC colocado, como eu falei há pouco, pelos Estados Unidos, Israel, o próprio Emirados Árabes, a Arábia Saudita e a Índia. O que é esse risco de escalada? É exatamente você ter a possibilidade de travar ou a qualquer momento você vir a colocar, digamos, mecanismos de insegurança com relação ao transporte de mercadorias ou mesmo investimentos da região. Então, o que a gente tem ali de maneira muito clara, e por mais que os Estados Unidos tenha colocado como argumento-chave democracia ou a repressão do Ayatollah, do governo iraniano, no fundo, o que nós temos é uma briga econômica, de maneira muito clara, onde o Irã, nesse momento, ele é, sim, um protagonista dentro de uma região extremamente importante, que é um hub econômico, quando eu começo a pensar no Oriente Médio. Falamos do trabalho que os países dos Emirados Árabes vêm fazendo, né? Investindo a riqueza gerada da energia, dos petróleos, para ter outras atividades econômicas, né? Seja quando diminuir a quantidade de petróleo disponível para a venda, mas veja-se, né, a questão do caos que virou a questão aérea, né? Porque hoje Dubai virou uma grande ligação, né, tanto da América do Norte com a Europa e Oceania, dizendo que, eu não me lembro o número exato, mas a grande maioria dos países estão a 3 horas, né, de Dubai, e então isso faz com que ela seja estratégica nesse hub aéreo, né? Isso é o primeiro ponto. Mas a gente vê, como a gente viu na pandemia em 2021, que o mundo todo, as grandes fábricas e empresas tinham ido para a China para poder diminuir o seu custo de produção, e aí tem uma pandemia na China, o mundo começa a reavaliar o quanto esse modelo é saudável. Acho que, vamos dizer, o mercado aéreo, a cadeia aérea também vai pensar em concentrar tanto dos seus voos, suas escalas em Dubai, né, professor Crioulo? Eu vi sobre isso porque, queira ou não, isso também impacta nos custos de todos os produtos, seja o que a gente vende ou seja o que a gente vai comprar para produzir no agro, né? É importante isso, Pedro, que você traz pelo seguinte, né? Acho que a grande maioria do nosso público deve estar se perguntando, mas de que forma isso chega no agronegócio? A gente precisa pensar da seguinte forma: a gente tem aquela que a gente chama assim, que é a demanda primária, aquilo que eu compro direto, aquilo que eu vendo direto. Seria o Pedro vendendo para mim ou eu vendendo para o Pedro? Na relação direta, na demanda direta, você tem ali o Irã, mas não só o Irã, todos os países da região do Golfo, você tem eles como importantes exportadores de petróleo, bem como gás natural. Então, quando você fala petróleo e gás natural, eu estou falando de maneira direta combustíveis, aqui diesel, gasolina, e gás natural, inevitavelmente, vai se desdobrar, por exemplo, em cima de fertilizantes, quando eu penso nos nitrogenados. Por outro lado, todo esse petróleo que sai dali da região, ele vai passar por uma etapa de refino, né, para poder obter ali tanto
o diesel quanto a gasolina. E é nesse refino que você retira o enxofre. A partir do enxofre, você vai ter o ácido sulfúrico, que vai acabar tendo possibilidades de se desdobrar mais na frente para fazer o cobalto, fazer o cobre. Ou seja, quando eu começo a falar da indústria do petróleo, eu estou falando de um insumo crítico que se desdobra, no mínimo, em energia e em vários produtos, em várias indústrias no mundo inteiro. Mas esses produtos que são exportados ali da região, vamos pegar ali da região do Golfo, praticamente a grande maioria, cerca de 70%, é destinado para a Ásia. E quando eu falo Ásia, eu estou falando Índia, estou falando Vietnã, estou falando Malásia, estou falando China, que são lugares que vão usar esses produtos para produzir algumas coisas e exportar para o resto do mundo. Onde, por exemplo, vem aqui para o Brasil. Então a gente teria também aí uma segunda frente, né, uma demanda secundária, vamos chamar assim, que é como se o Pedro vendesse para o Guilherme e eu comprasse do Guilherme. Então, falar daquela região é simplesmente falar de uma região que é extremamente importante para a indústria petroquímica e que vai se desdobrar não só em termos de energia, de fertilizante, mas principalmente em insumos críticos usados aí pela indústria. Então, quando a gente pega e começa a falar Dubai nos últimos tempos, Dubai fica logo ali, né, dentro dos Emirados Árabes Unidos, né? O falar de Dubai é uma região que não só cresceu muito, tornou-se um epicentro turístico na região, mas nesse momento o que a gente está colocando é que toda a região é extremamente instável. Então, um local que até então ele era seguro, de repente ele acabou entrando numa instabilidade muito grande. E o porquê disso? Dubai, ele já foi criado, já foi construído com uma proposta muito relevante de vir a ser um hub dentro desse corredor IMEC. Esse corredor IMEC, né, novamente, aqui é importante colocar, a gente tem em Dubai toda a mercadoria que sairia ali da Índia, que entraria ali pelo Oriente Médio, ele entraria logo ali pelo início, ali pelos portos de Omã, para poder, a partir daquele momento, dar entrada ali nos Emirados Árabes Unidos, para que assim pudesse passar por terra, vamos chamar assim, por dentro, né, da Arábia Saudita, evitando o risco que o Estreito de Hormuz tem. Porque o Estreito de Hormuz, ele é uma região extremamente instável. Por que é instável? Porque você tem uma área de navegação extremamente apertada e praticamente muitos países, falar do Kuwait, falar do Bahrein, por exemplo, ou até mesmo a própria Arábia Saudita, quando eu pego e penso ali pelo lado que é ligado ali, né, para esse estreito, você tem um único via de acesso, um único caminho para sair. O próprio Catar tem um único caminho para poder sair todo o teu produto, que é exatamente pelo Estreito de Hormuz. E quando você tem uma oposição muito frontal aos interesses que estão sendo colocados, e que interesses são esses? Na visão local, e aqui eu estou novamente colocando uma perspectiva, se olhar pela perspectiva do Irã, dos iranianos, ele acaba percebendo que os países vizinhos é como se estivessem, de repente, estando alinhados aos interesses dos Estados Unidos ou Israel. E, por outro lado, quando você olha pelo lado israelense ou lado americano, é como se o Irã estivesse se opondo aos interesses dele. Então, esse conflito ideológico acaba criando toda essa ebulição, que, infelizmente, toma um corpo muito maior a partir do momento que os Estados Unidos e Israel acabaram matando o Ayatollah Khomeini. Porque ali foi, na minha opinião, um grande erro estratégico americano. Porque o que eles acabaram fazendo, os Estados Unidos e Israel, eles acabaram matando um Ayatollah durante um período, que é o período deles, que é o Ramadã. É a mesma coisa, só para que o nosso público pudesse ter uma ideia do que seria isso, é a mesma coisa que, de repente, a gente assassinasse o Papa em plena quaresma. Ou seja, você tem um período santo, um período religioso, em que um líder religioso foi, como eles colocam ali, né, foi imolado, foi assassinado. Então, aquilo ali acabou confirmando toda uma situação dentro da perspectiva iraniana, que está tomando esse corpo que a gente vive hoje. Então, é muito curioso quando você vê as pessoas falando que não estão entendendo o que está acontecendo na região, simplesmente foi isso. É como se, de repente, a ação americana e israelense de matar o Ayatollah foi feita no pior momento, no pior contexto possível, que é o quê? Você assassinar um líder religioso durante o Ramadã, num período em que você tem um jejum e coisa do gênero. E tem um outro agravante, Pedro e Guilherme, aqui, que é muito curioso. Quando você pega e olha ali as próprias escrituras que a gente tem, né, dentro daquela visão ali
ali do Ramadã, né, toda aquela visão, a primeira coisa é que a morte dele foi num dia catastrófico. E segundo, o Khamenei, ele morreu com a própria família, ele foi morto com a própria família. Então, tem uma coisa curiosa, porque Estados Unidos e Israel acabaram cumprindo uma profecia que já estava escrita há mais de 1.400 anos, praticamente, e acabaram criando um mártir. Então, nesse momento que você tem, é uma repercussão dentro da comunidade ou do povo, ali, vamos chamar da comunidade muçulmana, que estão fazendo, ou que está fazendo com que ideias ou pessoas ou aldeias contrárias entre si, que brigam entre si, acabaram se unindo em torno de uma ideologia. Ou seja, a narrativa do oprimido com o opressor praticamente foi ativada. Infelizmente, foi isso que os americanos e israelenses acabaram fazendo. E, professor, qual que é o percentual, não sei se tem esse dado, do percentual, vamos dizer, a gente vê na televisão, né, por exemplo, esses movimentos que se diz que foi insuflado pelos Estados Unidos na questão da insatisfação de parte da população do Irã sobre o regime, né, se tem a estatística de quanto é contra governo, quanto por cento da população é contra o governo e quanto por cento da população é pró-Khamenei, vamos dizer assim. Então, essa informação a gente não tem, tá, Pedro? Eu tenho me ocupado, eu sempre, assim, pela própria atribuição de trabalho, né, eu sempre me preocupo em estar monitorando os movimentos de mercado geopolítico, porque eu costumo dizer um fato que é inquestionável. Todo produtor, nós temos, quer queira ou não, para você poder produzir, a gente precisa ter os insumos necessários na fazenda no momento ideal de cultivo, né? Aqui é algo que eu sempre digo, que é, por mais tecnologia que o agronegócio tenha, eu faço uso de insumos e agricultura é janela ideal de cultivo, pecuária inevitavelmente vai utilizar da janela ideal de cultivo. Então, quer queira ou não, tem um momento correto de você colocar semente no chão, as sementes de pastagem no chão, ou as sementes, seja ali de milho, soja, trigo, qualquer produto que você vai vir a fazer. Então, para que você possa produzir e aproveitar a janela ideal de cultivo, você precisa ter os insumos disponíveis na sua fazenda no momento ideal do plantio. Ou antes de você começar o plantio, você tem todos os tratos da lavoura. Então, não é tão importante quanto você ter o insumo, é você ter o insumo na tua fazenda no momento que você precisa. E até alguns anos, até praticamente ali 2017, 2018, a maioria dos produtores entrava com pedido aos 44 do segundo tempo, seja na cooperativa, seja na revenda. A revenda conseguia entrar com esse pedido na indústria, que conseguia colocar em escala de produção do outro lado do mundo, atravessava o oceano e chegava na fazenda do produtor no momento em que ele precisava daquele insumo. Hoje, entrar com pedido aos 44 do segundo tempo é muito arriscado. Isso já ficou mais do que confirmado quando a gente lembra ali em 2018, 19, com todo aquele encarecimento na China do frete marítimo, com o primeiro embate do Trump. Depois tivemos toda a situação, o problema da pandemia ali em 2020. Tivemos toda aquela situação, o risco de abastecimento com fertilizantes a partir da guerra na Rússia, da Ucrânia, ali em 2022. Então, cada vez mais o mundo vive, né, essas instabilidades. A anterior a essa foi 2024 com os Houthis, fechando ali o acesso ao Mar Vermelho. Então, quando você vê a instabilidade, acompanhar o que pode vir a qualquer momento, fechar ou bloquear o acesso dos insumos, é essencial. Porque quando a gente começa a falar de Oriente Médio, nós estamos falando de fertilizantes. Mas falar de Oriente Médio também é falar de petróleo e energia que vai para a Ásia e que retorna para nós como químicos, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente acaba monitorando. E o que a gente percebe nesse momento é que as informações são muito desencontradas, viu, Pedro? Quando você pega e olha o que é veiculado pela imprensa nacional, e aqui nacional fala assim, a brasileira, né, ou até mesmo a própria americana, você vê que eles colocam uma situação, uma perspectiva, que é completamente diferente quando você analisa veículos de imprensa ou correspondentes que estão sediados na Ásia, na Europa, ou até mesmo localizados ali na região do conflito, ali no Oriente Médio. Então, essa informação de quantos são favoráveis ou quantos são contrários, eu não tenho esse número para te dizer, mas o que eu posso lhe adiantar é que, com certeza, você tem dentro de qualquer país aqueles que são favoráveis, aqueles que são contrários a qualquer tipo de governo. Mas, nesse instante, o que há de maneira muito clara e direta é um descontentamento, se assim eu posso colocar,
com a forma ou a maneira como tudo foi conduzido. O que a gente percebe de forma muito evidente é que os Estados Unidos e Israel acabaram se atropelando e lançaram o mundo numa grande insegurança. Porque, supondo que esse conflito termine hoje, por exemplo, no momento que nós estamos gravando aqui esse podcast, infelizmente, toda a destruição que foi feita vai levar, no mínimo, meses para ser reconstruída. Então, essa destruição dos terminais, essa destruição dos dutos, essa destruição física, ela não termina no conflito, ela permanece. E isso eu não estou nem colocando vidas, não estou colocando nem essa parte de insegurança que foi instalada na região e em todo o mundo, principalmente nos navios que trafegam para aquela parte ali do oceano. A primeira coisa que acaba sofrendo na guerra é a verdade, né? Então a gente sabe que na guerra tem muito blefe, né? E o Trump e os demais líderes sabem lidar muito bem com isso, mas vamos pensar na hipótese de que não sabemos quando essa guerra vai terminar, tá? Que hoje, na verdade, não se sabe mesmo. Falaste que 30% da parte de petróleo e energia do mundo é dessa região, né? O senhor poderia detalhar da onde vem o restante e até para a gente poder pensar e desse outro restante, quanto por cento o Brasil compra desse outro restante, por favor? Claro, claro. Quando a gente pega, eu vou pegar ali, eu vou analisar o hub Oriente Médio de maneira geral, né? Primeiro, quando eu falo do Oriente Médio, eu estou falando, como eu coloquei há pouco, é um nó central em energia e insumos críticos naquela região. Então, quando eu começo a olhar ali, eu tenho o que é chamado de 6 monarquias que formaram um Conselho de Cooperação do Golfo, é chamado ali de CCG. Quais são esses países que estão ali colocados, né? Você tem a Arábia Saudita, o Emirados Árabes Unidos, você tem o Catar, Kuwait, Oman e Bahrein. Quando eu pego e olho essas 6 monarquias, elas são responsáveis por aproximadamente 20% da oferta global de fertilizantes, especificamente só fertilizantes. Quando você pensa, por exemplo, em petróleo, cerca de 20% a 25% sai de 6 países. Quando você pega e olha, por exemplo, o gás natural liquefeito, o GNL, a gente está falando, por exemplo, o Catar é responsável aí hoje por cerca de 20% de toda a produção e oferta mundial. Quando você pega e olha a ureia, eu estou falando que, por exemplo, a Arábia Saudita isolada é responsável por 12% da oferta. Então, a gente está falando aqui de países que são responsáveis por grandes volumes de abastecimento. E nós não podemos esquecer, Pedro e Guilherme, que a gente tem, por exemplo, a Rússia, que é um grande país produtor e que nesse momento encontra-se em sanção. A gente não deve esquecer que recentemente tivemos ali a situação na Venezuela, e quer ou não, a gente tem também um país que é um grande país ofertante ali de petróleo. Então, o que a gente tem nesse momento, e esse é o ponto que chama muito a minha atenção, é que a gente tem uma região que é um nó central em energia e insumos críticos. E quando a gente pensa que essas 6 monarquias, né, dentro aí desse hub que eu falei, acaba alimentando as fábricas asiáticas, a gente vai ter, com certeza, esses produtos que vão para a Ásia, vão retornar para o Brasil na forma de fertilizantes, de químicos, de diesel, de sacarias. Não dá para esquecer as sacarias, porque nós estamos falando aqui de produtos que acabam sendo transformados, né, o etanol, o próprio polipropetano, ou seja, você vai ter uma série de produtos químicos que vão retornar para nós as mais diversas formas. E esse, sim, Pedro, é um ponto-chave e um ponto preocupante, porque a guerra naquela região, ela está destruindo a infraestrutura local, que é responsável por fornecer e abastecer o mundo com esses insumos que são críticos. Por isso que eu falei, né, a preocupação nossa é lógico, queremos que o conflito termine o quanto antes, mas a instabilidade que criou e a destruição física que foi feita, infelizmente, ela deve se estender por muito mais tempo. Perfeito. E, professor, eu volto a fazer a pergunta, ver se a gente consegue ir avançando para pensar em alternativa. 30% é o hub do Oriente Médio, né? Os outros 70%, o senhor comentou entre Rússia e Venezuela, que também poderiam ser uma alternativa, se eu entendi bem. Que mais outros países o Brasil poderia buscar fortalecer a relação? Porque qual é o exercício que eu estou buscando fazer aqui nessa conversa? Quando
quando teve, vamos dizer, o Brasil dentro do mercado de carnes bovina, por exemplo, ele foi buscando diversificar os destinos, embora hoje 53% do destino da carne bovina brasileira está para a China, né, a parte do que é exportado, a gente sabe que dentro dos negócios tu tem que diluir o máximo, tanto dos teus compradores como dos teus vendedores, para diluir teu risco, né? Então, para a gente ir avançando nisso, eu gostaria que o senhor detalhasse os outros 70% dessa energia e desses fertilizantes, aonde o Brasil podia buscar? Fala de onde que poderia vir, né? A gente está falando ali já que, primeiro, o Brasil, muitos produtos que saem da região do conflito, vamos pegar do Irã, por exemplo, eles acabam vindo para o Brasil via triangulação com Omã e Marrocos. Então, Omã, a gente pode esquecer que o Irã, ele encontra-se sob sanção econômica. Então, o Irã, ele tem um problema muito sério deles acessarem o mercado internacional. Então, nesse momento, só para que o nosso público tenha uma ideia, estima-se que 50% do potencial iraniano existente é subutilizado. Por quê? Exatamente em face das sanções. Por outro lado, o produto que sai do Irã, ele chega para nós via Marrocos e via Omã. Então, quando eu falei ainda há pouco, né, de Catar, que tem um dos grandes reservas de gás natural, o Irã, ele tem uma grande reserva de gás natural e que acaba sendo subutilizada. O gás natural, ele é essencial para você fazer a produção dos fertilizantes nitrogenados. Quem é que mais detém isso? Você tem ali a própria Rússia, que é um grande país produtor e que acaba sendo um grande ofertante aqui para nós. Você tem a própria Bielorrússia também, que é um grande produtor e exportador para nós aqui no Brasil. Marrocos, como eu falei, acaba triangulando ali com o Irã. Então, esses produtos, eles vêm para cá. Por outro lado, você tem também o Canadá, que é um grande produtor. Só que o Canadá, praticamente ali 85%, 90%, se não me falha a memória, da produção do Canadá é destinada aos americanos. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos também é um grande país produtor agrícola e que demanda um grande volume de fertilizantes. E os Estados Unidos está dentro de um bloco econômico que é a NAFTA, que tem o Canadá, o próprio Estados Unidos e o México. Então, quando você pega e olha dentro desses blocos, as opções que nós teríamos, com certeza, são alguns países ali da África, como eu coloquei Marrocos, mas por essa triangulação que sai a partir do Irã, você tem a própria Rússia e os países vizinhos dela. E aqui no Brasil, o maior problema que nós temos é que a gente tem petróleo e o gás natural que nós dispomos, ele está localizado praticamente dentro do oceano. Vamos pegar assim, né, as plataformas marítimas que a gente extrai petróleo também tem gás. E o custo de você tirar aquele gás que está offshore, como é chamado, né, que está nas águas e não no continente, o custo de você trazer esse gás para o continente, onde seria processado e vir a ser utilizado, de repente, na produção dos nitrogenados, ele acaba ficando muito caro, acaba ficando inviável. E aí as empresas que extraem o petróleo e o gás também extraído, eles acabam reinjetando esse gás novamente ali no subsolo. Então, as opções nossas acabam sendo muito reduzidas. E aqui, Pedro, é importante a gente até usar esse momento para tentar levantar um questionamento. E aquele Plano Nacional dos Fertilizantes, que foi desenhado e proposto lá em 2022, o que avançou? Porque nós estamos vendo novamente uma agricultura exposta a um desabastecimento internacional e já se passaram de 2022 para agora, 2026, nós estamos falando praticamente aí de 4 anos. Coincidentemente, a guerra da Rússia na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro, o 24 de fevereiro de 2022. A guerra dos Estados Unidos com Israel no Irã começou no dia 28 de fevereiro de 2026. Nós estamos falando de um intervalo de 4 anos e 4 dias. O que evoluiu no Plano Nacional dos Fertilizantes? Porque o que a gente percebe agora é que praticamente a agricultura brasileira está exposta, mais uma vez, a toda uma insegurança geopolítica internacional. Professor, e como a gente vê como é grave não ter um plano de desenvolvimento de país, né, de segurança, porque todo esse caminho desde 2000, na verdade 1970, mas de 2000, que foi mais acelerado essa parte de expansão, seja de produção de soja, produção de milho, os frigoríficos exportadores começou a aumentar a quantidade de produção de proteína, de produção e exportação de proteína animal, mas isso, paralelamente com isso, né,
e a gente, não é uma coisa que sim parecia utópica, foi tendo pequenos sinais seja a guerra da Rússia com a Ucrânia, questões que, cara, vai subir, os fertilizantes, vamos dizer, comprando até ano passado um super simples a 1.500, volta para a pandemia, tu estava comprando a 13.100, 13.200 a tonelada, né? Nós estamos falando em mais de 100% no preço de um insumo um exemplo que tu usa muito dentro, seja na pecuária ou na agricultura, né? Então, o quanto impacto e o quanto de riqueza, sem dizer que tu tem as indústrias dentro do país, a quantidade de riqueza que vai ser gerada, né? Uma questão de segurança nacional. Então, voltando então sobre esse tema, isso não depende de nós, não tem muito o que fazer. O que é a sugestão sua e da Markstrat para agora para frente? Porque, vamos dizer, não se sabe quando a guerra vai acabar. Comentaste que, de qualquer forma, mesmo que a guerra termine amanhã, tem uma estruturação de infraestrutura de novo, isso vai ter um custo, isso vai ser precificado para o produto, né? O risco, para que o nosso ouvinte entenda, todo momento que tem um risco, né, seja a bolsa ou mesmo a indústria, ela precifica esse risco, né? E esse precificar nada mais é do que aumentar o preço na origem e, por consequência, pagar mais caro. Se eu pagasse por um fertilizante $1.000, eu vou passar a pagar no mínimo $1.200 por esse risco, porque tem a questão que aí o senhor pode detalhar, tem seguro de navio, né? Tem uma série de custos que são necessários e a empresa, para manter a margem dela, ela precisa aumentar esse custo. E também sabemos, né, professor, que depois que se readequa, vamos dizer, volta ao normal, entre aspas, toda a conjuntura, a maioria das indústrias ela não corrige o preço, ela aumenta a sua margem, né? Então, ela mantém um preço alto, né, daquele produto e mantém essa margem alta. Então, conversa um pouco, explica um pouco para nós, por favor, disso primeiro, alternativas que o produtor pode ter, né, como ele deve proceder nesse momento, porque, vamos dizer, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós estamos numa fase de que se está aguardando colher soja, né, já começou a colheita do arroz, já se colheu o milho, né, e na pecuária se está bem na fase que se está utilizando o glifosato para dessecar, ou seja, para secar as pastagens, os campos nativos e pastagem de verão, para implementar para em maio ter pastagem de inverno. Então é um momento que é chave, né? Muitos produtores já compraram em janeiro, mas também tem muitos produtores que, em virtude de não saber se iam colher a soja ou não, né? Porque diferente do restante do Brasil, até 20 dias atrás era uma previsão de quebra muito grande. Graças a Deus veio uma chuva e amenizou, mas ainda assim se está calculando de 15% a 20% de diminuição na produção de soja do Rio Grande do Sul. Então, e o Rio Grande do Sul vem já há 3 anos de secas na soja, inclusive na metade norte, onde normalmente não fazia, e aí isso diminuiu grandemente a circulação de dinheiro, porque o sojicultor, normalmente ele vendia essa soja, ou ele plantava trigo ou canola no inverno, ou comprava gado, né? E esse cara hoje ele está com cobertor curto e muito pouco, só quem conseguiu ter uma gestão muito eficiente está conseguindo ainda estar no mercado. Então, comenta um pouco para nós assim, como que dentro desse cenário de Oriente Médio, fertilizante, compra de insumos, o que é a recomendação do professor José Carlos Lama Júnior, Markstrat, para esse produtor, uma sugestão de como proceder num cenário tão delicado como esse? Então, Pedro, a pergunta que você faz e a resposta que eu vou dar, ela é muito parecida com o que eu já venho falando há um bom tempo. A primeira, eu acho que o produtor ele precisa ter uma clareza muito grande de como que é formado o preço do produto dele. Ele tem que saber como que é formado o preço do produto dele. Existem 2 mercados para o mesmo produto. Existem 2 mercados para o gado do produtor, existem 2 mercados para a soja, para o milho, para a canola, que é o quê? Você tem um mercado físico, que é aquele que o produtor negocia a mercadoria dele direta com aquele que tem endereçado, é o Pedro vendendo o gado para um frigorífico, ou é o Guilherme vendendo a saca de soja ou de milho para uma agroindústria ou uma trade. No mercado físico, você recebe o quê? O prêmio por aquele produto, considerando as qualidades do teu produto. Então, o mercado físico, ele tem essa preocupação de precificar a qualidade da oferta. Por outro lado, há um outro mercado, que é o mercado financeiro. E o mercado financeiro, as commodities, ou são um dos ativos que estão disponíveis no mundo inteiro. E o mercado financeiro, ele precifica o risco no futuro.
Então, o mercado financeiro ele fica olhando o tempo todo como que o mercado, o mundo está girando, e ele acaba precificando o risco daqui 6 meses, daqui 1 ano. É onde você vê aquelas oscilações altíssimas de preço. O petróleo, por exemplo, estava acompanhando no domingo, já para poder se preparar na abertura aqui no Brasil na segunda-feira, o petróleo no mercado asiático estava saindo ali da casa dos seus 91 e indo para 115, 116 dólares. Ou seja, estava precificando um risco futuro. E, de repente, você terminou o dia com o dólar que voltou, o petróleo que voltou ali para casa dos seus 95, 92 dólares o barril. Ou seja, a primeira coisa que todo produtor, empresário rural tem que ter consciência é que o produto dele não é precificado só no lugar que ele vende, ele é precificado também no mercado financeiro. Então, o risco futuro já coloca para o produtor a necessidade que ele tem que ter um planejamento de compra. Não dá mais para a gente entrar com pedido aos 44 do segundo tempo. Porque se a gente entra com pedido aos 44 do segundo tempo, você vai ter, primeiro, a pressão do pedido vai encarecer a logística, e segundo, você está exposto a qualquer problema na oferta desse produto, uma vez que ele vai ser produzido em vários lugares do mundo, ou mesmo assim, do outro lado do mundo. A gente já teve essa situação com a pandemia lá em 2020, tivemos a situação com a guerra na Rússia, na Ucrânia em 2022, tivemos ali o problema dos Houthis, o Mar Vermelho em 2024, tivemos o ano passado aquele risco muito grande que foi colocado pelo Trump, ou seja, não dá para eu entrar com pedido aos 44 do segundo tempo, é muito arriscado. E a terceira situação, quando eu pego e olho os empresários rurais, o Rio Grande do Sul, na minha opinião, é um dos estados do Brasil que mais tem sofrido a agricultura e a pecuária nos últimos anos. Você citou aí, por exemplo, que a gente estava com risco agora recente, de ter uma grande perda de soja. Eu estava acompanhando que enquanto o Mato Grosso, né, a parte norte do Mato Grosso não parava de chover, a gente tinha um problema de escassez de chuva na Argentina e também no Rio Grande do Sul. Então, você tem um estado que já vem sofrendo muito com as intempéries climáticas já nos últimos 3 para 4 anos, falando de seca e falando também da própria enchente que nós tivemos, se não me falha a memória, há 2 anos. Então, já é um estado castigado, o produtor já está castigado, ele já está ali, vamos pôr assim, as margens dele estão mais do que apertada, muito dele devem estar trabalhando hoje para pagar compromissos passados, ou seja, dos anos passados. Então, a gente já tem um cenário muito difícil. E para poder ajudar ou complicar tudo isso, você tem a situação de crédito no Brasil, que está muito mais caro. O crédito, além de estar mais caro, ficou muito mais seletivo e não tem nada que diga que vai alterar no intervalo de 1 ou 2 anos. Ao contrário, ele vai continuar caro, vai continuar escasso, porque todo esse monte de recuperação judicial que o agronegócio teve acabou reclassificando na ponta o risco do agronegócio brasileiro. E hoje a gente tem muito mais recurso livre do que recurso controlado. O recurso controlado é aquele que o governo emite, né, que o governo concede dentro do Plano Safra, que tem uma taxa de juros subsidiado, enquanto o recurso livre é recurso de juros de mercado. Então, nesse contexto todo, o produtor, o empresário, a primeira coisa que ele tem que ter consciência é que ele vai ter que fazer uso do crédito, mas dentro de um volume e para uma necessidade pré-específica. Ele não pode, de repente, hoje, pegar um dinheiro e quer queira ou não, depois eu vejo, não, ele tem que ter um planejamento muito claro para isso. Segundo, se essa fonte de recurso que ele está tomando é uma fonte de recurso livre, com juros de mercado, ele tem que tentar pagar no menor prazo possível, para tentar diminuir o custo efetivo total. Porque quando você pega, por exemplo, o calendário ano safra, né? Quando eu pego um recurso subsidiado, né, com taxa de juro mais barata que o mercado, geralmente você pega um custeio e você tem 12 meses para pagar esse custeio. Só que a taxa de juro subsidiada ela é mais barata. Agora, quando você pega uma taxa de juro, que é um recurso livre, 12 meses para pagar, vai fazer com que o teu financiamento vale para os 20%, 21%, o que a gente sabe que é um valor absurdo. Então, é tentar diminuir o prazo de pagamento. Se eu estou usando o recurso para uma safra, quando que minha safra vai estar pronta? Daqui 3, 4, 5 meses? Na minha safra, eu já vou separar, já vou lá e quito o meu financiamento. Eu não levo ela para um período de 12 meses. Tento antecipá-la o máximo possível. Por quê? Para você não ter um custo efetivo total. E, lógico, não dá para a gente desconsiderar, viu, Pedro? O agronegócio, a gente teve agora essa mudança dessa reforma tributária,
E os produtores, os empresários, eles têm que ter uma gestão de custo cada vez mais criteriosa. Não dá para a gente continuar fazendo negócio da mesma forma que nós fazíamos aí há 10, 15, 20 anos. Hoje o mundo está muito mais instável e muito mais inseguro. E tenho certeza. Vamos supor que o Trump está nos Estados Unidos, ele sai amanhã. Toda bagunça que ele fez não vai se resolver 1, 2, 3 dias. Isso vai levar muito tempo, vai continuar. A mesma coisa, a destruição que está acontecendo no Irã. Então, você percebe, o Irã e o Oriente Médio, e todo o custo de transporte. Então, a gente tem uma série de inseguranças. Então, a principal orientação que eu dou para qualquer produtor, qualquer empresário, não fique alavancado. Não pegue muito dinheiro com a taxa de juros que nós temos, porque o risco está muito elevado. É o momento da gente conduzir, alguns falam da mão para a boca, né? Eu falo que vamos com calma, porque quando o jogo está muito confuso, vamos deixar a bola ir para o chão, vamos parar, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Sim, baseado no que o senhor está falando, professor, é a questão disso, vamos dizer, muita parcimônia e, por consequência, como já está acontecendo, é a taxa de investimento mínima, né? Investimento, Pedro, que ele é o seguinte, o que é o investimento? O investimento eu até brinco, eu falo que é a moedinha que você planta hoje para dar uma árvore de moedinhas daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, o investimento de hoje é o dinheiro novo que você vai ter no mercado daqui a um tempo. Quando você reduz o investimento agora, você vai reduzir o dinheiro novo lá na frente. Esse é um problema que a gente não pode desconsiderar. Então, quando você pega e olha, por exemplo, do Rio Grande do Sul, só para a gente poder ilustrar aí, né, com os gaúchos, quando você pega o Rio Grande do Sul, nos últimos 3, 4 anos, a taxa de investimento tem sido cada vez menor, exatamente pelos problemas de clima que o estado enfrentou. E, agravando a tudo isso, tivemos toda a disparada dos fertilizantes, que começou lá em 2022, e não deu uma arrefecida até agora, ao contrário, continuam elevados. E agora, com o nitrogenado, está aumentando mais ainda. Então, o contexto que você tem já né, de um setor que está bastante apertado, mas, ao mesmo tempo, ele não pode parar de investir, porque se ele para de investir, ele não vai ter dinheiro novo lá na frente. O que precisa ser feito é um investimento com parcimônia. O que é o mais importante nesse momento? Eu tenho que ter escolhas. Hoje eu tenho que escolher onde é que eu tenho que alocar o meu dinheiro. Se eu tenho que alocar o meu dinheiro, por exemplo, num equipamento, porque o que eu tenho não tem mais condições de trocar, está fundamentado isso? Ok, faça. Mas não é trocar por trocar, não é você abrir demais aí as suas negociações, abrir demais também seu próprio endividamento. Porque depois, quando o mercado vem dar uma chacoalhada como essa, e ele está muito instável, a gente acaba levando a dívida adiante, que é o que está acontecendo agora com vários produtores no Brasil inteiro. Sim. E, professor, a questão de se a gente pudesse precificar, vamos dizer, hoje como ocorrendo a guerra e tal, acredite-se que o impacto no preço dos fertilizantes nitrogenados e no combustível, se tem o quanto deve aumentar essa guerra continuando aí por mais 6 meses, pelo menos? Nossa, 6 meses dá medo, viu, Pedro? O que eu posso te falar é uma coisa com toda certeza, tá? Se a gente pegar e considerar aqui um conflito que já está com 2 semanas, praticamente entrando para a terceira logo mais, o mundo tem um estoque de petróleo e tem um estoque ali de gasolina e diesel. A China já há 4 dias já falou que não vai mais exportar diesel e também não vai mais vender diesel ou gasolina para os países vizinhos, porque a China, ela importa petróleo e ela refina o petróleo e ela revende a gasolina e revende também o diesel. Ela não vai estar mais revendendo. O problema de uma China não revender é que os países que compram o diesel e o petróleo dela, o diesel e a gasolina dela, vão ter que achar outros vendedores. Portanto, o preço do diesel e da gasolina já irão subir, ou subirão já no mercado internacional. Isso é uma consequência, é um primeiro ponto. Um segundo ponto, ontem saiu uma informação, né, no início dessa semana, a gente teve aí um dado que várias indústrias químicas lá na Ásia já estão parando as suas atividades. É o caso de indústrias localizadas no Vietnã, na Malásia, na Índia, na Indonésia.
e também na própria China. O que essas indústrias fazem? Elas produzem produtos químicos, muito deles insumos que vão acabar virando, por exemplo, herbicida, vão virar alguns produtos que a gente acaba importando aí como defensivos químicos. Então, a paralisação dessas indústrias, por força maior, leia-se, não tem o produto para poder comprar, isso vai fazer com que a gente rode com o quê? Com os estoques existentes. É lógico que, nesse contexto, os americanos, por serem os primeiros a comprar, vão ter um impacto muito maior. Então, a depender do período que esse conflito vai se alongando, ou até o período que você tem aí para poder normalizar a oferta, não só de petróleo, mas de todos os insumos necessários, como eu falei, fertilizantes, gás natural, a indústria química e o próprio petróleo, o óleo que eu citei, a gente pode vir a ter o encarecimento, e aí é que vem um ponto muito preocupante aqui para o Brasil, porque hoje você tem a Petrobras, que é uma empresa nacional, vou pegar assim nacional, ela é capital misto, né? Ela tem a parte do Estado, que é o acionista majoritário, mas, por outro lado, você tem também um monte de empresas privadas que acabam fazendo importação direta também do combustível e revende aqui no mercado interno. Hoje, a gente já tem uma defasagem de combustível muito grande entre o mercado internacional e o praticado aqui. Então, aqueles importadores, quanto mais caro fica o barril do petróleo, eles acabam pela própria, digamos, pelo próprio tamanho deles, de importar um volume e não conseguir competir com a Petrobras, que não está repassando essa oscilação do mercado internacional, né? O que esses importadores fazem? Eles param de importar. Então, você pode vir a ter uma redução de oferta no mercado local, o que é muito mais preocupante, desabastecimento, do que o encarecimento do produto. Por exemplo, nesse final de semana, sábado, para ser exato, eu estava em Minas Gerais conversando com alguns cafeicultores, e na sexta-feira, a informação que eles tinham era que o litro do diesel, revendido ali pelo TRR, né, que são as empresas que acabam fazendo abastecimento de diesel direto, o litro do diesel estava girando ali na faixa de R$ 5,60, isso na sexta-feira. Já no sábado, já estava R$ 6,50. E todos estavam comentando que na segunda-feira era provável que já iria para R$ 7,00. Ou seja, você para a oferta. Então, quanto mais tempo isso leva, mais caro vai ficando o barril do petróleo, porque mais caro o mercado tende a precificar aí a ausência dos produtos. Então, isso é preocupante, viu, Pedro? O mercado não foi pensado para entrar num processo de desabastecimento com o desenho que está sendo feito agora. E, novamente, eu volto a dizer, foi a atitude estratégica, se assim eu posso colocar, que os americanos e israelenses fizeram, o time foi o mais equivocado possível. E aí acabou, infelizmente, levando o mundo inteiro para um risco econômico aí extremamente de insegurança, recessão muito grande, muito elevada. Professor, e a questão, falando, porque eu gosto muito de ver essas análises e a conversa, porque, assim, o Trump, tá? Eu vou listar algumas questões que eu fiquei sem entender e aí eu acho que talvez o senhor vai poder explicar. Vamos, desde que ele assumiu, né, o segundo mandato, primeiro teve a questão das tarifas, né? E aí, bom, o cara faz uma tarifa aí dentro da carne, por exemplo, os Estados Unidos estavam comprando bastante carne do Brasil, porque em relação ao ciclo pecuário, eles estão retendo matrizes lá, então está tendo menos oferta de carne no mercado americano, ou seja, precisam comprar carne, a população precisa comer e tal, tudo tranquilo. Aí o cara emite uma tarifa, para, ou seja, que já dificulta a entrada dessa carne. Ele não tem de outros países para comprar. Aí o senhor falou do Canadá, tá? Que é o principal parceiro dele, que quase 90% do que produz fertilizante, os Estados Unidos absorve. Ele também lançou tarifa, e a relação, não sei o que o senhor me diz, a relação entre ele com Canadá e México nesse segundo mandato não está muito boa. Então, aonde, se tem fundamento isso, aonde que ele está vendo vantagem para os Estados Unidos nesse tipo de movimento, seja as tarifas e seja a guerra, porque a guerra agora vai precificar, vai inflacionar também para o mercado americano, né? Porque eles vão comprar insumos, diesel, fertilizante, também isso vai ser precificado e vai encarecer a produção de toda a cadeia americana. Sim, Pedro, aqui para mim está muito claro, o objetivo do Trump é bater de frente com a China a partir da nova Rota da Seda. Para mim está muito evidente isso.
Por mais que a gente tenha, e que todos defendam, de que a preocupação de Israel, e bem como os Estados Unidos, era com relação à bomba nuclear, ou à bomba atômica, que porventura Israel poderia vir a fazer, ou até mesmo a situação ali da democracia, né, de um governo autoritário. Na verdade, esses argumentos, para mim, caem por terra, porque a gente não pode esquecer que no ano passado, se não me falha a memória, em junho de 2025, os americanos e israelenses foram lá bombardear algumas usinas no Irã e falaram que todo o programa iraniano tinha sido destruído. E agora eles voltam para destruir a bomba atômica que ia ser construída. Então, das duas, uma, ou eles mentiram há um ano, ou eles estão mentindo agora com relação às usinas que foram destruídas ou a bomba. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Trump, ele, por natureza, ele é imprevisível. Ele é imprevisível. Então, as pessoas falam, o Trump está imprevisível. Não, ele sempre foi imprevisível. A diferença é que no primeiro governo dele, que foi do ano 2017 até 2021, o embate direto dele foi com a China. Só que agora, a partir de 2025, que foi quando ele entrou, que ele retornou aqui, né, para a Casa Branca, né, para os Estados Unidos, ele começou a bater de frente com todos os países que estavam no movimento de desdolarizar a economia. O que vem essa tal de desdolarização, onde entra o próprio Brasil? Na verdade, é você fazer transações entre os países utilizando outra moeda que não o dólar. Então, quando você pega e olha o crescimento dos BRICS, que eu falo do Brasil, da Rússia, da Índia, da China, África do Sul, esses BRICS acabaram trazendo outros países que vieram somar, que virou um BRICS expandido, onde você tem o próprio Irã, por exemplo, que acabou vindo. Então, o tal dos países que eram contrários à ideologia americana foi formalizada dentro de um eixo econômico paralelo, que é esse puxado pela China, e que tinha na nova Rota da Seda exatamente um mecanismo de acessar o mercado e de vender os produtos para o mercado de uma maneira muito mais rápida e ágil, e usando uma outra moeda que não é a moeda americana. Muitas transações passaram a ser feitas em yuan. A gente não pode esquecer disso. Então, você tem um movimento de economia muito intenso que colocou, ou que estava colocando em xeque, a hegemonia do dólar no mercado mundial. E esse ponto não dá para a gente desconsiderar que quando os Estados Unidos confiscaram as reservas de dólares da Rússia, lembram que confiscaram todas as reservas de dólares da Rússia e acabou excluindo a própria Rússia do sistema SWIFT de pagamento, ali em 2022 para cá é que começou a ter esse movimento cada vez mais intenso, puxado exatamente pela Rússia, China e Índia, de propor uma outra moeda, uma moeda de troca, que seria a moeda dos BRICS, e em paralelo um sistema de pagamento que fosse alternativo ao SWIFT. Então esse movimento mundial tem tomado um corpo muito grande nos últimos anos. E aí você tem um Trump que, quando ele volta, ele simplesmente começa, vamos chamar assim, bater de frente com parceiros tradicionais. Os Estados Unidos começaram a se opor ao Canadá, que é um parceiro histórico e tradicional americano. A gente pegar e falar que os Estados Unidos está batendo de frente com o México, eu até entendo. Ainda que o México faça parte da NAFTA, eu até entendo o governo americano bater com o México. Agora, com o Canadá, soa muito contrário. Os Estados Unidos bateram no Canadá, bateram na Europa, ou seja, com parceiros tradicionais. E aí você passa a ter toda uma situação que, na minha opinião, é tentar ir na base de toda a economia, que é a energia, que é onde entra, na minha opinião, a parte da Venezuela, e aonde entra agora a situação do Irã. Para mim está muito claro, quando você pega e vê que a Venezuela, praticamente há 2 ou 3 semanas antes, ela teve um governo deposto e depois você teve todo um conflito ali com relação ao Irã. Qual que é o mercado que está desabastecido de petróleo nesse momento? Com certeza o mundo está preocupado. Os Estados Unidos estão preocupados? Eu não acredito que esteja. Até porque a questão de 2 ou 3 dias, o próprio presidente Trump falou que 100 milhões de barris de petróleo da Venezuela estava indo para o mercado americano. E, coincidentemente, a estrutura de refino dos Estados Unidos consegue refinar um óleo bruto pesado que é típico aqui da Venezuela. Por outro lado, você tem o quê? O país que mais vai ser prejudicado com toda essa situação chama-se China. Por quê? Porque a China importava petróleo da Venezuela e importava também petróleo de quem? Do Irã. O mesmo Irã, que é um hub ali na região do Oriente Médio, pensando na nova Rota da Seda. Então, o que você tem, de maneira muito clara, é uma ação coordenada que está usando um pretexto de democracia, mas, na verdade, é tirar a oposição local para que um corredor econômico e MEC possa simplesmente emergir e vir a ser alternativa para escoar produtos da Ásia
para a Europa e, consequentemente, para os Estados Unidos, sem correr o risco de uma região extremamente complicada de trafegar, que é o caso ali do Estreito de Hormuz. Ou seja, ao invés de eu passar por terra, por mar, por lâmina d'água, né, pelo mar, eu consigo entrar logo no início ali, a partir, né, de Oman ali, eu já consigo entrar e já acesso, vamos assim colocar, ali os Emirados Árabes Unidos, e já corto já direto de Israel, acesso aos Pirineus ali na Grécia, e entra com toda a mercadoria já direto na Europa. Seria essa substituição da rota, então, é a substituição da rota via estreito por terra. É isso que tinhas comentado na sua outra fala. E aí, no caso, vamos dizer, sai de Oman, entre Israel, Grécia e Europa, é isso? Exatamente essa ideia, porque aí, quando você pega e tem todo esse produto entrando, você sai ali, o produto ele vem ali pela Índia, né? Você acaba ligando ali a Índia, já direto com Dubai, já passa para os Emirados Árabes Unidos e dá entrada direto ali pela Arábia Saudita. Você não tem o problema de ter que entrar, vamos assim colocar, pelo Estreito de Hormuz. Você consegue, antes de chegar no Estreito, você já consegue levar, digamos, ali para o continente, você já leva ali por terra. Então, você faria isso por via de oleoduto. Então, é um mecanismo que está sendo construído exatamente para poder minimizar esses efeitos da energia e do risco, né, geopolítico que o Irã representa. Não dá para desconsiderar que o Irã ele é um opositor ferrenho à ideologia americana e, naturalmente, israelense. E o Oriente Médio acabou tendo ali, né, as suas divisões, a partir das bases da interferência americana, você acaba tendo o próprio Oriente Médio, os países têm muito uma relação muito próxima ali com o Ocidente, né, com os americanos. Então, o que você tem é um barril de pólvora. E o que o Trump fez foi simplesmente acender um fogo. E agora, né, a pergunta que fica é até quando eles vão ficar por lá? Porque eles saindo, o problema já foi instalado. A infraestrutura, infelizmente, está sendo destruída, Pedro. Beleza. Guilherme, como é que nós estamos de tempo? Infelizmente, temos só mais 10 minutos, Pedro. Beleza, infelizmente, porque tá boa a conversa. Tá louco, tá bom. Professor, o senhor está falando que a China vai ser enfraquecida. Eu já venho lendo, seja nas suas postagens ou mesmo em outras postagens de artigos econômicos, de que a China vem fazendo um movimento de aumentar o seu protecionismo e a dependência e a sua autodependência de produtos alimentares. Qual é a cronologia? Diminui a exportação de adubos fosfatados, né? Concentra na sua produção, inclusive já está comprando também animais vivos para levar para a China, para aumentar a sua produção pecuária. Bom, mas a gente sabe que o ritmo chinês de crescimento diminuiu e tende a diminuir, né? Olhando o que nos... Tá, mas o que tu quer saber da China? Não, ele é nosso principal cliente, né? Na produção seja na compra de grãos como na compra de carne, de proteína. É verdadeiro, a China ela vai conseguir fazer esse movimento e desses 54% de exportação de carne, o senhor acredita que ela pode reduzir em até quanto esse volume, porque ela também lançou a questão das tarifas para cima de 1 milhão de toneladas, né, de carne. Então, sobre esse assunto, sobre China, o quanto a China pode deixar de ser um cliente potencial do Brasil baseado nesse pequeno contexto que eu lhe comentei? Pedro, eu acho que algumas coisas importantes. A fundamental é que a China de 2026 não é mesmo a China de 2016 ou de 2006. Então, aquela China que vinha crescendo de maneira meteórica, é natural que, pelo próprio tamanho dela, o crescimento tende a ser menor. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você tem um país, sim, que está fazendo vários investimentos em autossuficiência alimentar. Porque quando você pensa um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, e hoje a China é o segundo maior país mais populoso do mundo, né, fica atrás apenas da Índia, e se não me falha a memória, acho que é 1 bilhão e 400 milhões de chineses, você tem declaradamente um problema de segurança alimentar instalado. Então, o governo ele tem que se preocupar com a produção local de alimentos. E os chineses têm investido muito forte na produção de alimentos em algumas frentes. Você citou a parte pecuária, a própria produção de soja, de grãos, está aumentado muito. E a própria China tem também feito vários estudos em vários lugares do mundo para poder começar a verificar a viabilidade.
E aqui uma informação que talvez a grande parte do nosso público que talvez não saiba, mas a China, dentro da nova Rota da Seda, passa pelo Quênia. O Quênia é um país ali no continente africano, né? A nova Rota da Seda tem em Nairobi, que é a capital do Quênia, vai acabar passando por ali. E o que é o Quênia? O Quênia tem alguns testes que está comprovando de que é possível ter uma produção de soja em grande escala pelas condições edafoclimáticas locais. Os testes estão dizendo que tem um potencial existente no Quênia. Nesse momento, não tem nenhuma coisa, são fazendas experimentais, testes experimentais que estão sendo realizados. Supondo que o Quênia venha a dar uma produtividade, venha a se confirmar essa produtividade, e a própria China aumentou a área plantada de soja lá dentro, naturalmente o volume de soja importado no Brasil deve ser ajustado. Ou seja, hoje nós exportamos um grande volume de soja, é provável que a China venha a reduzir esse volume a depender dessas aberturas ou crescimento que ela possa ter. Abertura no Quênia ou crescimento que ela possa ter em mercado interno. Tem até estudos aí colocando que no intervalo de 10 anos é provável que a China venha importar até 20% a 25% menos soja do Brasil, exatamente por substituição por outros mercados. Por outro lado, quando a gente fala de soja, fala de milho, inevitavelmente estamos falando de nutrição animal, é onde entra a pecuária que você falou. E hoje, a pecuária na China, a gente não pode esquecer que eles são um grande produtor de suínos e dentro da bovinocultura eles estão evoluindo. E a própria suinocultura chinesa sofreu muito lá com a peste suíno-africana lá em 2019 e até hoje não está 100% recuperado. Ou seja, a suinocultura de 2026 da China não é a suinocultura de 2019 ainda. Então, você tem um cenário que toda essa queda de preço que os chineses tiveram no preço da carne e que foi creditada ao Brasil pelas exportações do Brasil, que é onde entra as cotas que o Brasil acabou entrando nesse cenário, o fato é que a China, onde que ela vai encontrar um grande produtor ou um grande ofertante de proteína animal que atenda a demanda que eles necessitam. No contexto em que eles não têm como produzir internamente o volume necessário, eles colocam a cota, mas a cota ainda está muito mais numa proforma, digamos, política, e não dá para desconsiderar que quando você tem uma cota de entrada, você tem tarifas, e quem paga a tarifa é o importador. Então, só para a gente poder ilustrar, aquela tarifa que o Trump está colocando no mundo inteiro, quem está pagando essa tarifa é o importador americano. Por isso que os Estados Unidos têm um risco de inflação muito elevado. Até então, a gente estava aguardando uma queda de juros, agora com esse problema no Oriente Médio, esse juro pode, de repente, ser postergado, a queda pode acontecer? Pode. Por quê? Porque na ausência de oferta, você tem um pouco produto disponível que fica muito mais caro. Ou, se você tem um grande produto disponível, mas a entrada é por cota, ele acaba ficando muito mais caro. Então, a China, o que é provável, e é possível a gente confirmar aqui, é que ela, sim, tem um programa de segurança alimentar muito grande, muito rígido, que ficou muito claro no plano de desenvolvimento deles, que eles apresentaram agora em janeiro de 2026, né, que prevê até 2030 aí todos os investimentos, e ela quer aumentar a autossuficiência alimentar. Quais pilares que ela vai trabalhar? Primeiro, produção de grãos, porque isso é nutrição animal, e segundo, a própria produção animal. Agora, soja, o contexto de grãos, o cenário é redução de 20% a 25% no intervalo de 10 anos. Se tiver esse crescimento com soja, tiver esse crescimento com grãos, como foi colocado, é provável que a pecuária vá junto. Então, não posso te falar em termos aí de volumes, mas é perfeitamente possível que a agricultura vá acabar puxando a pecuária junto dentro da China. Muito interessante, muito interessante. Então, esse cenário, por exemplo, que no caso, claro, do norte de Santa Catarina para cima, que e principalmente centro-oeste e norte, que se consegue fazer várias culturas dentro do mesmo ano, né, várias safras, no Rio Grande do Sul é algo que já a gente conversando e fazendo algumas análises, nos passa na cabeça a questão do ciclo da soja, né? A gente sabe que a economia é feita de ciclo, né? E mais com essa informação da redução da compra da China, né? A gente já sabe que, vamos dizer, mesmo em anos bons de soja, ela dificilmente vai chegar a patamares que chegou há 4 anos atrás de preço, porque o apetite chinês é menor, e além disso, esse apetite chinês vai diminuir. Então, teremos anos de reinvenção de alternativas de produção
e alternativas de produto e margens mais estreitas aí dentro da cultura. Do outro lado, né, que se tem uma previsão até 2050 em relação à carne, mas a gente sabe que, por exemplo, esse hub do Oriente Médio e todo o mercado islã, incluindo a Índia, a população muçulmana, que é onde está dentro das previsões de crescimento de proteína, consumo de proteína animal por aumento da renda per capita, né? A gente sabe que vai dar uma pisada no freio agora com esses conflitos, porque a renda per capita tende a não crescer tanto como se previa, né? E aí, por consequência, esse ritmo de compra de proteína animal também não vai ser tão acelerado. Seria isso, professor? Sim, e a gente pensa assim, né? Porque quando o conflito está encarecendo o quê? Está encarecendo já o frete. Você, simultaneamente, você está aumentando o frete marítimo e o seguro. O frete, porque se o petróleo sobe, o combustível sobe junto. Então, para transportar, fica muito mais caro. Qualquer produto que você for comprar, ele já vai trazer esse novo custo. Então, o problema de você mexer com energia, por isso que eu falei que é insumo crítico, é que quando você entra com aumento de combustível, você está entrando no início da cadeia e está encarecendo todos os processos subsequentes. Naturalmente, isso está acontecendo no momento em que você já tem um juro elevado no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a gente está com 15%, falando de juro de mercado, mas quando você vai para juro livre, que é aquele que o produtor toma no financiamento, ele está pegando 20% ao ano, porque o crédito está escasso no campo. Então, você já tem um contexto de capital caro, o dinheiro está caro. E além de estar caro, você passa a ter um custo, uma inflação de mercadoria. Então, isso, nos dois lados, você tem o quê? Você aperta a margem do produtor num nível que ele tenha menos capacidade de reinvestimento. A taxa de investimento dele diminui. Ou seja, a capacidade dele de vir a gerar dinheiro novo no futuro vai ficando cada vez mais comprometida. Então, por isso que eu falei no início, que essa guerra veio no pior momento. É o pior momento, porque a gente já tinha um contexto já de escassez de crédito, juro alto e de clima, chacoalhando a pecuária e a agricultura nacional, e agora a gente tem mais outras coisas com fertilizantes, com químicos, com frete e com combustível. Então, e nessa seara toda, a gente precisa também começar a perceber o seguinte: muitos países que até então a gente não considerava para exportar, passamos a preocupar. Por exemplo, a briga do Trump com o Brasil foi muito positiva, porque nós abrimos mercados que até então a gente não considerava. Então, é importante a China? Ela é importante, não vou desconsiderar. Nós temos agora, nesse momento, o acordo aí do Mercosul com a União Europeia, que está em vias de realmente sair do papel e a coisa passar a acontecer. É uma avenida que a gente vai ter de oportunidade de exportar produtos? Sim, mas também vai entrar um monte de produtos de lá para cá. Então, é importante a gente começar a perceber que o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está muito mais inconstante. Ou seja, os mercados estão alterando muito rápido, numa velocidade que, mais uma vez, é fundamental o produtor ele ter consciência que ele é um empresário, ele tem que ter uma gestão de custo muito assertiva e ele não pode mais ficar contando, digamos, com o ovo na galinha. Por quê? Simplesmente porque os mercados abrem e fecham hoje numa velocidade que, infelizmente, acaba jogando contra a gente numa série de coisas. E nesse caso, Pedro, para mim fica muito visível. O Brasil tem uma oportunidade de acessar outros mercados? Com certeza tem. A gente tem a oportunidade de acessar mercados que estão crescendo ali, por exemplo, na África, mercados no Oriente Médio, mercados asiáticos, o próprio mercado europeu. A gente tem crescido bastante. Só que o protecionismo vai ficar, daqui para frente, o protecionismo vai ser a carta da vez. Não tem mais como driblar isso. E com o acordo Mercosul-União Europeia, o protecionismo entrou dentro das salvaguardas europeias. Então, essas salvaguardas, a tal das cotas de segurança, os gatilhos que foram colocadas, isso pode entrar a qualquer momento. E tem que ter o quê? As habilidades dentro da própria produção, em termos de preocupação com os critérios de ambiental, os critérios sociais, os critérios de sustentabilidade, que isso vai ser, sim, um fator de abrir ou fechar mercado para o Brasil. Esse ponto de atenção é fundamental o nosso empresário ter consciência. Muito bom, professor. E, professor, dá o recado final aí para a nossa audiência e os canais para lhe seguirem, né? Seguirem o senhor, a Harvard Business School,
a marca Strat, faz aí a sua divulgação, que tenho certeza que quem tiver a oportunidade de lhe seguir não vai se arrepender pela qualidade da informação e a profundidade e o conhecimento que vai sendo adquirido a cada mensagem que o senhor escreve. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade sua, do Guilherme, aqui de estar, né, no Horizonte Agrocast, no programa 54, né, 50º. As pessoas me encontram ali no LinkedIn, eu acabo utilizando o LinkedIn, tá? Eu não uso o Instagram, não uso os outros veículos aí. E lá no LinkedIn é José Carlos Lima Júnior, só procura lá, tem alguns homônimos, mas é o da marca Strat Hiring, que está sempre publicando. Inclusive, essas análises aqui de mercado, eu sempre acabo publicando e são divulgadas lá. Então, para o nosso público que tem interesse, é só acessar ali a minha página da marca Strat, ou a minha página do LinkedIn, né, ali meu nome do LinkedIn, vai estar disponível uma série de relatórios e análises, e como você falou, né, como eu vivo analisando essa minha profissão, que eu já tenho há mais de 20 anos, né, essa é meu tempo aqui de mercado, eu sempre estou identificando e estou publicando as informações ali, então sempre tá tudo em aberto, como costumo dizer, né, que ali, quando é dados de empresa, são dados de confidencialidade. Agora, quando são dados de mercado que eu estou analisando, que eu estou percebendo, eu coloco, e é sempre bom contribuir com o empresário rural, porque se ele cresce, eu cresço junto. É uma simbiose necessária no caso aqui, viu, Pedro? Agradeço o tempo de vocês, o Guilherme pela intermediação, e da minha parte, sempre à disposição de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor. Está contigo, Guilherme. Perfeito, obrigado. A gente que agradece por dividir seus conhecimentos com a gente. Foi muito enriquecedor, deu uma clareada muito boa, né? Até porque, como o próprio professor falou, as informações que vêm da imprensa tradicional são um pouco desencontradas e foi muito esclarecedor, principalmente podendo trazer esse viés, esse olhar para as consequências para o agro. Esse foi, então, o episódio o Horizonte Agrocast número 54, com o tema O que pode encarecer a produção agropecuária no Brasil. Obrigado, então, mais uma vez aí ao professor José Carlos, e nos despedimos com o convite para que vocês nos sigam no Instagram e no TikTok através do @HorizonteAgrocast e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. No TikTok e no Instagram a gente coloca aí os fragmentos, os cortes, os famosos cortes do que de melhor aconteceu aqui nos episódios do Horizonte Agrocast. Toda quinta-feira tem um episódio inédito do Horizonte Agrocast que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Dia Maju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça que a sua participação é muito importante. Sempre coloque seus comentários, suas críticas, suas sugestões, independente da plataforma em que você estiver assistindo. Até a próxima quinta-feira, então, com mais um Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Tchau, tchau.